Antes de tudo, agradeço a Deus Elohim por nos permitir guardar a festa dos pães asmos. Hoje, vamos estudar a palavra de Deus juntos com o sermão intitulado Ansiando pela Eternidade. Hoje é a festa dos pães asmos. Outra expressão para a festa dos pães asmos é a festa do sofrimento. Da perspectiva física, quando olhamos para Cristo que carregou o fardo de sofrer na cruz por nós, pecadores, é uma festa muito triste. O que Cristo quer nos ensinar através do seu sofrimento? Porque Deus nos diz para carregar a nossa própria cruz e segui-lo? Como mostrado no título do sermão de hoje, Deus tem uma profunda vontade de nos dar um coração que anseia pela eternidade. Através dessa festa dos pães asmos, devemos também entender a vontade de Deus. Alguns ateus negam a existência de Deus, dizendo: se Deus é amor, por que os deficientes existem nesta terra? Ou se Deus é o Deus de justiça, como a injustiça pode ser desenfreada nesta terra? Ou se Deus é todo-poderoso, por que há tantos desastres nesta terra? Essas perguntas são levantadas, com bastante frequência. De fato, vários infortúnios e eventos injustos acontecem nesta terra. Pode parecer razoável, já que eles assumem que a vida nesta terra é tudo o que existe. Porém, precisamos pensar, se vivêssemos de novo depois que a vida terminasse neste mundo, como seria a vida após a morte? Se o sofrimento por causa da deficiência levar a uma vida que espera pelo mundo eterno, então esse sofrimento não seria uma coisa tão ruim. Da mesma forma, se o sofrimento por causa da injustiça dos outros leva a uma fé que anseia por um mundo eterno, então esse sofrimento também é algo que devemos suportar. Há uma diferença significativa entre aqueles que vivem apenas para os momentos fugazes da vida nesta terra e aqueles que contemplam a existência de uma vida futura. Se houvesse uma pessoa para quem tudo na vida fosse de acordo com a sua vontade, e tivesse sucesso facilmente, então essa pessoa não precisaria considerar o mundo eterno. Então, quão infeliz essa pessoa seria? A questão é se tudo chega ao fim quando a nossa vida nesta terra termina ou se há outra vida depois da nossa vida nesta terra. Se há uma vida após a morte, todas as dificuldades, tristezas e sofrimentos que enfrentamos hoje servirão como um revitalizador. Na parábola do homem rico e Lázaro na Bíblia, depois que o homem rico morreu, podemos ver que o mundo, sobre o qual Deus falou nesta terra, realmente existe. Enquanto o homem rico vivia nesta terra, ele não sentia necessidade de sequer considerar ter esperança pelo mundo eterno. Assim, ele nunca sonhou com o reino dos céus, a vida eterna ou a salvação em sua vida. Tudo correu bem para ele, e todos os seus planos se concretizaram. Porém, vocês acham que essa pessoa é realmente feliz? Quando contemplamos o mundo eterno, parece que ele pode ter sido o mais infeliz de todos. Cerca de 2000 anos atrás, quanta perseguição os santos da igreja primitiva tiveram que suportar dos romanos simplesmente porque eles creram em Jesus. Embora eles não possuíssem nada nesta terra, e não tivessem ninguém para ficar ao seu lado,
eles estavam genuinamente em paz. Mesmo em meio ao sofrimento, eles transbordavam de alegria. No filme Quo Vadis, quando todos os cristãos foram jogados no anfiteatro romano e se tornaram comida para os leões, nenhuma pessoa sentiu dor ou mostrou desagrado. Todos eles entraram no próximo mundo com paz e felicidade. Isso porque eles tinham um mundo eterno, esperando por eles. É o mesmo conosco. Aqueles que frequentemente murmuram ou reclamam nesta terra não têm um anseio pela eternidade. Na época de Moisés, 3.500 anos atrás, por que os israelitas murmuravam tanto no deserto? Eles consistentemente não tinham um anseio pela eternidade. Se eles estivessem em uma casa quente e cheia, eles estavam apenas satisfeitos com a realidade de suas vidas, apenas desejando uma vida livre de quaisquer dificuldades ou desafios nesta terra. Porém, Deus dá a muitas pessoas nesta terra não apenas certas falhas, mas também obstáculos, às vezes até permitindo que existam coisas vivas que gostaríamos que não existissem. Através de todas essas coisas, Deus nos deu a oportunidade de ansiar pela eternidade. Depois da vida nesta terra, eles não ficarão mais deficientes no céu. Nós não continuamos a viver uma vida sem nada, no reino dos céus. Não é por isso que temos esperança? Aqueles que têm esperança podem entender profundamente, porque Deus derramou sobre nós todos esses sofrimentos. Os santos da igreja primitiva passaram por todo tipo de dor e sofrimento, como ser velas humanas, ou servir de comida para leões em anfiteatros. Do ponto de vista físico, foi uma grande dor. Apesar de constantemente cruzarem a linha da morte e levarem uma vida precária, eles não reclamaram. Isso porque eles sempre creram que o mundo eterno seria dado a eles, quando a vida temporária nesta terra chegasse ao fim. Hoje, nós também, como aqueles que desejam seguir a vida de Cristo e carregar o fardo da cruz, devemos ansiar pela eternidade. Deus não apenas nos vê sofrer por causa da falta de poder. Ao contrário, as bênçãos que Ele pretende nos dar estão escondidas nessas dificuldades. Se tudo nesta terra fosse tranquilo, e nós falhássemos em ter esperança pela eternidade, essa vida, que no final termina em morte, seria realmente considerada uma vida abençoada? Certamente não seria. Ninguém é mais infeliz do que uma pessoa em tal situação. Há dor, e há sofrimento. Irmãos e irmãs, por favor, pensem sobre isso. Quando a nossa oração é mais urgente e sincera. Orações sinceras são oferecidas quando tudo vai bem, e é facilmente realizado? Não. Durante esses momentos, nossas orações tendem a ser apenas por obrigação. Porém, quando nos falta algo, estamos sofrendo de dor, ou estamos feridos, oramos sinceramente durante esses momentos. Portanto, quando Deus nos diz para carregar a nossa cruz e segui-lo, Ele não quer nos fazer sofrer. Ao contrário, Ele quer nos ajudar a crescer, em nosso desejo pela eternidade. Ele tem essa vontade de bênçãos. Vamos ver esse ensinamento, através da Bíblia hoje. Vejamos o livro do Eclesiastes, capítulo 3, versículo 9. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho. O que Deus colocou? Mesmo quando apenas nos deitamos, Deus pode fazer o caqui maduro cair em nossa boca por si mesmo. Porque Ele é onisciente e onipotente. Porém, o que Deus colocou,
Sobre os seres humanos? Está escrito que ele colocou a aflição sobre os seres humanos. É para nos permitir compreender as dificuldades e sofrimentos no processo de nos esforçarmos. Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs. O que ele pôs? A eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até ao fim. Através dos sofrimentos, Ele quer que o anseio pela eternidade cresça, em nossos corações. Se a Igreja primitiva tivesse recebido o apoio do Império, assim como a Igreja Católica, a sua fé teria emitido a fragrância de Cristo? Absolutamente não. Se pudermos pensar sobre as bênçãos que Deus nos dará no mundo vindouro, podemos compreender que nossa vida que passamos na Terra não foi tão cansativa, e que nossas dificuldades não foram resultado de não termos recebido as bênçãos de Deus. O que Deus deu à humanidade? Está escrito que Ele nos deu a aflição. Deus não poderia ter criado um mundo onde pudéssemos ter o suficiente para comer sem exercer nenhum esforço ou labuta nesta terra. De fato, Ele poderia ter feito isso. Então, por que Deus colocou essa aflição sobre a humanidade? Vamos ver esse problema na segunda epístola aos Coríntios capítulo 4, versículo 16. Capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, o que ela está fazendo? Produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. O que é temporariamente dado a nós para alcançar as coisas do mundo eterno? Tribulações, sofrimentos e as dores da cruz serão dadas a nós. As pessoas do mundo perguntam: você crê em Deus, mas por que você experimenta tantas dificuldades? Crendo em Deus não deve resultar em bênçãos transbordantes todos os dias? Eles pensam que as bênçãos são os resultados que foram alcançados nesta vida transitória. Porém, nós, que temos fé em Deus, desejamos as bênçãos eternas que receberemos de Deus, no mundo além desta terra. Se esse mundo não existisse, os cristãos não teriam resposta para a pergunta que os ateus fazem: se Deus é todo-poderoso, por que há tantos desastres nesta terra? Porém, há uma vida após a morte. Através da nossa aflição e sofrimento temporário nesta terra, Deus nos deu o anseio pela eternidade e a fé. Isso porque as coisas deste mundo eterno são eternas. As coisas desta terra são temporárias e desaparecerão. Deus não quer nos dar prazeres temporários, mas Ele quer nos dar coisas eternas. Portanto, quando Deus diz: se você quer me seguir, o que devemos levar? Ele nos diz para carregar a nossa cruz e segui-lo. Isso significa estar preparado para o sofrimento e segui-lo. Ele nos diz para carregar a cruz de sofrimento nesta terra. Isso não significa que receberemos a recompensa celestial no mundo eterno? Em outras palavras, o cristianismo é a religião que acredita nas bênçãos do mundo que acontecerão depois do fim desta terra. Já que as pessoas não sabem disso, elas continuam orando a Deus pelas coisas terrenas, como: por favor, me ajude a ganhar muito dinheiro, e ajude meus filhos e filhas a entrarem em boas escolas.
Todos eles querem as coisas terrenas. Porém, Deus nos deu a cruz de sofrimento. Deus realmente queria que todos os santos da igreja primitiva, que seguravam firmemente a sua fé, fossem perseguidos, oprimidos, rejeitados e banidos pela sociedade? Ele não queria que eles tivessem uma esperança maior, pelo eterno reino dos céus? Cristo suportou a dor, e venceu seus sofrimentos presentes, porque ele esperou a alegria que estava diante dele. Da mesma forma, devemos fazer o mesmo agora. Todos nós devemos suportar e vencer todas as dificuldades que enfrentamos hoje, e nos esforçar em direção ao reino dos céus, focando na glória que nos espera. Aqueles que anseiam pela eternidade não têm queixas ou murmurações. Porém, aqueles que não anseiam pela eternidade e apenas focam nas bênçãos que receberão na terra sempre murmuram. Vamos para a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles. O que eles fizeram? Eles murmuraram, durante os 40 anos no deserto. Murmuraram e foram destruídos, pelo exterminador. Deus criou um ambiente para eles murmurarem, mas os instruiu a não murmurar. Eles viram a comida diante de seus olhos? Eles tinham água suficiente para beber? Já que lhes faltava a fé para ansiar pela eternidade, eles constantemente focavam em sua fome, sede e desconforto imediatos. Como resultado, eles passaram 40 anos no deserto, murmurando e reclamando, o que levou à sua destruição. Deus nos deu essa história como um exemplo. Vamos continuar lendo o versículo 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Aqueles que anseiam pela eternidade, e têm seus olhos postos na eternidade, sem dúvida, focarão mais nas promessas que Deus fez, do que reclamar em qualquer situação. Já que eles colocam maior valor nas promessas de Deus, eles não murmuram. Deus nos diz para carregar a nossa cruz e segui-lo. Hoje é a festa dos pães asmos, quando devemos carregar a cruz de Cristo. Devemos ter uma fé que nos permite abraçar, com gratidão até a cruz. Vamos ver o livro do Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler o livro do Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se, e revolve-se, na sua carreira, e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche, ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Salomão disse isso não porque ele era pessimista, mas porque ele era um homem sábio. Quando ele tinha uma perspectiva de discernimento, para a eternidade, qual era o significado de tudo o que é temporário nesta terra e no final perece? Como Salomão escreveu no livro do Eclesiastes, ele não negou a si mesmo nada que seus olhos desejassem, e ele não recusou nenhum prazer ao seu coração. Apesar de tentar de tudo, ele chegou a essa conclusão. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade.
Tudo correu bem de acordo com os planos de Salomão, e o que ele queria. Deus concedeu a ele imensa sabedoria, e o abençoou com abundante riqueza material. Porém, ele compreendeu que todas essas coisas eram momentâneas, e sem sentido no contexto do mundo eterno. No livro do Eclesiastes, capítulo 12, qual é o dever de toda a humanidade? Está escrito: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Irmãos e irmãs, Salomão fez tudo o que ele quis, e chegou a essa conclusão. Quando a angústia e o sofrimento são trazidos para as nossas vidas, por causa das dificuldades, da dor, do caminho da cruz, de não alcançar o que queremos, e de coisas infelizes que acontecem inesperadamente. Vamos ver o que acontecerá se compreendermos essa verdade nessas situações, em vez de focar em ressentimentos e reclamações. Vamos ler o livro de Isaías, capítulo 51, versículo 3. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão, como o jardim do Senhor. O que vai acontecer? Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças, e som de música. O som de alegria e cânticos serão encontrados em Sião todos os dias. O que torna isso possível? Para que Sião se torne assim, ela deve ser preenchida com aqueles que têm um coração que anseia pela eternidade e uma perspectiva focada na eternidade. Quanto mais a família celestial de Sião tiver essa perspectiva pela eternidade, o que acontecerá em Sião? Quanto mais sons de alegria, cânticos, gratidão e alegria transbordarão em Sião todos os dias. É por isso que Cristo não nos dá apenas o gozo temporário das coisas mundanas, mas dá obstáculos, dificuldades e situações difíceis em nosso caminho às vezes, para que possamos receber maiores bênçãos no reino dos céus. De acordo com o livro de Deuteronômio, capítulo 8, o que Deus diz sobre nós? Ele nos humilhou, nos fez passar fome, e então nos vestiu mal. Porém, é para nos dar bênçãos no final. Não é por isso que Deus nos coloca em muitas situações diferentes? Não é porque Deus é mal-humorado. Ao contrário, Ele quer abrir nossos olhos para a perspectiva da eternidade através deles. Hoje, vamos refletir sobre o sofrimento de Cristo, através da festa dos pães asmos. Quando pensamos sobre a dor que Ele suportou, por causa dos nossos pecados, nos encontramos em uma situação incrivelmente lamentável. Porém, ao invés de pensar, esse é o estado da minha vida, por que eu não posso receber as bênçãos de Deus? Devemos abrir nossos olhos para a perspectiva da eternidade, sempre que enfrentarmos tais circunstâncias. Devemos pensar: Deus me deu essa situação, para ter um anseio ainda maior pela eternidade. E Deus me deu a oportunidade de orar mais fervorosamente, e de receber maiores bênçãos no reino dos céus. Com esses pensamentos, Sião pode se tornar um lugar onde os sons de agradecimento, cânticos e regozijo nunca cessam. É por isso que também está escrito, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. O que mais devemos fazer? Em tudo, dai graças. Quem pode dar graças? Somente aqueles que têm a perspectiva da eternidade podem fazer isso. Em tudo significa qualquer situação.
Se simplesmente dissermos, graças a Deus, apenas quando temos algo para dar graças, é algo que qualquer um pode fazer. Porém, enquanto fugiam para as catacumbas, os santos da igreja primitiva não conseguiam encontrar um lugar de culto. Mesmo assim, eles continuaram a oferecer culto. Mesmo sendo perseguidos pelos romanos, eles pregaram as boas novas do bendito reino de Deus, mesmo em tais situações terríveis. Eles se regozijaram e encontraram a felicidade em uma esperança maior. Aqueles que não têm a perspectiva da eternidade podem não entender por que eles se envolveram em tal comportamento, pensando: por que eles fizeram isso? Era de se esperar que eles implorassem, dizendo: por favor, nos salve. Para evitar se tornarem comida de leões, eles poderiam ter dito: eu não vou mais crer em Jesus. Por favor, me ajude a escapar desse inferno. Mas nenhuma pessoa fez isso. Ao contrário, eles se deram as mãos e cantaram: o brilhante caminho ao céu está na minha frente, mesmo vendo as tristezas, e eu sofrendo. Seus hinos ressoaram mais poderosamente, mesmo no momento em que eles enfrentaram a morte. Assim, está escrito que o mundo não era digno de sua fé inabalável. Assim como Cristo suportou o sofrimento da cruz com a perspectiva da eternidade, nós também devemos ter a visão da eternidade e abraçar a esperança pelo eterno reino dos céus que Deus abriu para nós. Com isso, devemos suportar qualquer tristeza ou dor sem angústia e estar cheios de gratidão e alegria, continuamente louvando e nos regozijando. Vejamos a Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 33. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam, pela ressurreição, os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo, como era o mundo, não era digno. Já que os santos da igreja primitiva tinham grande esperança pelo mundo eterno, eles resistiram a todas as tribulações e perseguições. Portanto, o mundo não era digno deles. Vamos continuar lendo o versículo 38. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Nesta época, estamos andando no caminho da fé, com a promessa de Deus de maiores bênçãos do que os santos da igreja primitiva. Estamos recebendo a luz da verdade 7 vezes, mais forte do que a da igreja primitiva. Então, nós, que temos olhos para a eternidade, poderemos suportar qualquer cruz que vier em nosso caminho. Através da festa dos pães asmos, que celebra o sofrimento de Cristo. Vamos pensar sobre a dor que Cristo suportou, e perguntemos a nós mesmos: como Cristo suportou e venceu a cruz? Como podemos superar a dor da cruz, que devemos carregar? Sem uma perspectiva focada na eternidade, não podemos carregar nem a menor cruz. Isso levaria a murmurações e reclamações, como: por que isso está acontecendo comigo mesmo eu crendo em Deus? Isso sairia imediatamente. Porém, aqueles que têm a perspectiva da eternidade, não fazem isso.
Irmãos e irmãs, se tivermos olhos para a eternidade, não importa qual situação enfrentemos, ela nunca será uma fonte de infortúnio para nós. Todos eles são fatores que levam à felicidade. Através deles, podemos buscar a Deus mais fervorosamente. E temos a oportunidade de orar a Deus mais uma vez. Hoje, vamos nos lembrar mais uma vez do significado das palavras de Cristo, de que somente aqueles que carregam a sua cruz e o seguem podem ser seus discípulos. Independentemente de qualquer dor ou dificuldade, vamos focar no eterno reino dos céus, com gratidão e alegria. Não importa que tipo de dor ou dificuldade enfrentemos, vamos viver vigorosamente pela palavra de Deus. Para que o sacrifício de Deus na cruz, para nos salvar, seja significativo. Esperando que todos os filhos de Sião sigam o caminho do Pai e da Mãe graciosamente, com tais compreensões, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.